Estimados e estimada estudantes do curso de Cristologia, nós damos essa semana mais um passo no nosso percurso para tentar compreender quem é a pessoa de Jesus e qual sua proposta para que nós possamos, de fato, dizer que Ele é o Cristo de Deus, aquele que traz a salvação para nós. E nesse passo, que é a sequência dos passos anteriores, nós vamos nos deter nas tensões ou nos conflitos que Jesus suscitou no seu tempo e que fizeram com que ele chegasse a ser crucificado. Esta semana nós estamos celebrando, acabamos de celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. As leituras da paixão, se nós as analisamos com atenção, elas são consequência, ou melhor, elas revelam aquilo que nós vamos conversar hoje, que a morte de Jesus não aconteceu por acaso, mas ela é consequência da sua pregação, da sua ação e da reação que isso provocou na sociedade de seu tempo. E podemos dizer que Jesus tocou três estruturas fundamentais da sociedade judaica, tanto da sociedade como da religião, porque nós sempre temos que lembrar, no tempo de Jesus não se separava a organização social da organização religiosa, ou seja, é aquilo que hoje nós chamaríamos de uma teocracia. Então, tocando com questões religiosas, você estava tocando com questões sociais e políticas e vice-versa. Não dá para separar as duas. E Jesus, eu dizia, tocou três estruturas fundamentais da sociedade e aí veio a reação. Quais são essas estruturas? A lei, o tempo e o poder político. Nós tentaremos hoje entender isso, né? Começando pela lei. E nas três, nós temos que voltar ao Antigo Testamento, porque Jesus era judeu, vivia dentro da sociedade da religião judaica, e nós não podemos compreendê-la sem o Antigo Testamento. Qual é a origem da lei? Quando um judeu, quando os evangelhos falam a lei, se trata dos 10 mandamentos. E a partir dos 10 mandamentos, todos aqueles códigos de leis que estão lá nos primeiros livros do Antigo Testamento, no Pentateuco. Ou seja, a lei, os códigos legais e depois todas as interpretações desses códigos e ainda mais a tradição oral, a chamada Halakha. Havia a Torá e a Halakha, a lei escrita e a lei tradicional que era aplicada pelos doutores da lei ou pelos fariseus. Fariseus, doutores da lei, não eram, estritamente falando, religiosos, não eram da família, da tribo sacerdotal. Eram, dentro da nossa terminologia, leigos, mas que conheciam a lei. Parafraseando um pouquinho, eram os nossos advogados e juízes. E eles eram, ao mesmo tempo, advogado e juiz. Ou seja, eles interpretavam a lei e eles a aplicavam. E a lei tinha se tornado tão complexa, a partir daqueles 10 mandamentos, que pouca gente dominava a lei. Fariseus, doutores da lei, eles utilizavam desse seu conhecimento e do desconhecimento do povo em relação à lei para tirar vantagens e dominar o povo. E dominá-lo nos dois sentidos. No sentido perverso, quando eles tiravam proveito disso, e também no sentido, digamos, bem intencionado. Porque, vocês lembram, a tradição farisaica dizia que só entraria no reino de Deus aqueles que vivessem estritamente a lei. Então, os fariseus queriam que todas as pessoas vivessem e cumprissem os mínimos detalhes da lei, mas não se preocupavam com as condições que as pessoas tinham para cumprir a lei. E as leis eram tantas e eram tão detalhadas que quase tudo ou era obrigatório ou proibido. Uma pessoa normal não podia cumprir no dia a dia a lei porque regulamentava desde o modo de levantar da cama até o modo de rezar. Quem podia cumprir isso?
poucos. Os fariseus, doutores da lei, não eram gente rica, mas eram gente poderosa, porque tinham o poder do conhecimento da lei. E através desse poder, eles dominavam a vida das pessoas, ou pretendiam dominar a vida das pessoas. O que Jesus faz diante da lei? Primeiro, Jesus não renega a lei. Ele diz claramente, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Mas quando ele fala assim, a que lei ele está se referindo? A lei fundamental. Como é que começavam os 10 mandamentos? Para que vivas e te multipliques. Essa é a razão de ser da lei. Quando o povo estava saindo do Egito, estava vivendo no Egito na morte e na escravidão. Eles queriam voltar para a lei do faraó. E o que Jesus lhes dá? O que Deus lhes dá no Monte Sinai? Uma nova lei, para que vivas e te multipliques. Quando a lei é utilizada para salvaguardar a vida das pessoas e o futuro das pessoas, ela é justa. Quando a lei ela não mais é usada para a vida, mas para a morte e para negar às pessoas um futuro, Jesus renega essa lei. Ele diz, a lei é feita para a pessoa e não a pessoa para a lei. Ou seja, quando uma lei ela não mais proporciona vida ou impede que a vida aconteça, ela não tem mais razão de ser. E qual é a lei que Jesus propõe? Simplesmente retomar a intenção da lei. E ele resume isso numa palavra, o amor. O amor é fazer com que o outro viva. É colocar o outro no centro das atenções. Quando chega o jovem e pergunta para Jesus o que devo fazer para ganhar a vida eterna, Jesus simplesmente manda ele cumprir os mandamentos. E aí vem o diálogo, né? E quem é meu próximo? A parábola do samaritano. E nessa parábola Jesus diz que quem nos julgará pelo cumprimento da lei não é o escriba e o fariseu, mas é o samaritano, ou seja, um herege. Por quê? É o caído à beira do caminho que vai dizer se nós amamos ou não. Ou seja, não sou eu quem diz amo as pessoas. São as pessoas que vão dizer se eu amo de fato ou não. Ou seja, Jesus provoca um reposicionamento da lei. A lei não serve para meu benefício. A lei só serve quando é em benefício dos outros. A segunda estrutura da sociedade judaica que Jesus toca, e essa é a razão principal pela qual ele é levado à morte, Jesus questiona o poder religioso, ou seja, questiona o poder dos saduceus e, concretamente, questiona o sentido do templo dentro da religião judaica. Se nós olhamos para o Antigo Testamento, vemos que o templo é algo tardio dentro da experiência de Israel. No início, quando o povo ainda estava no deserto, não havia templo. O culto a Deus era feito onde as pessoas viviam, onde elas se encontravam. Faziam o altar, ofereciam o sacrifício, eram nômades, iam para diante, outro lugar onde iam, faziam outro altar, ofereciam outro sacrifício. E assim Deus caminhava junto com o povo. Depois, na saída do Egito, aparece isso ainda de forma mais forte em vários símbolos. Um deles a arca, outro a nuvem, o fogo. Ou seja, onde Deus vai, onde o povo vai, Deus vai junto. E Deus está no meio do povo. Quando é que é construído o templo? O templo é construído no tempo de Davi e Salomão. Davi projeta, Salomão executa. Qual é a intenção de Davi e Salomão? São reis, são imperadores. Eles querem centralizar toda a vida política de Israel em Jerusalém. O que eles fazem? Proíbem o culto a Deus em outros lugares, constrói o templo e obriga todo mundo a vir prestar culto em Jerusalém. Os samaritanos resistem, eles mantêm o seu templo lá na Samaria. E isso é causa de divisão entre o reino de Judá e o reino de Israel.
seja, qual era a intenção de Davi, Salomão e dos seus sacerdotes? Através do templo, ter o domínio sobre Deus e ter o domínio sobre o povo. E isso, de fato, acontece. E acontece tanto a nível macro, a nível ideológico, porque Davi se associa à divindade e se faz chamar filho de Deus. Ele pretende ter uma relação especial com Deus acima da relação que o povo tem. Mas se concretiza também no cotidiano, porque o templo, na prática, através do sistema de sacrifícios, tinha se tornado um modo de explorar economicamente o povo. Ou seja, o templo representava uma dominação religiosa e, ao mesmo tempo, uma dominação econômica. Porque não era qualquer animal, não era qualquer produto que podia ser oferecido para o sacrifício. Tinham que ser animais certificados, tinha que ter o selo de qualidade para ser oferecido no templo. E quem dava esse selo? Os próprios sacerdotes do templo. E eles davam o selo para qualquer animal que as pessoas traziam? Não. Eles só davam o selo certificado para aqueles animais que eles mesmos criavam. Então era assim, o Samuel, que vivia lá na Galileia, queria ir para Jerusalém, fazer o sacrifício no templo, pegava seu cabrito, botava nas costas e ia para Jerusalém para fazer o sacrifício. Chegava no templo e oferecia o cabrito? Negativo, não funcionava. Por quê? O cabrito dele podia estar impuro. Então, o que ele fazia? Pegava o cabrito, ia para Jerusalém, vendia o cabrito dele e comprava um cabrito com o selo de qualidade do templo. Negativo. Por quê? Porque o cabrito com selo de qualidade custava 4 cabritos impuros, ou mais. Então ele tinha que vender os 4, 5, 6 cabritos dele, chegar lá com aquele dinheiro, comprar um cabrito puro. Negativo, não funcionava assim. Ele vendia os 4, 5, 6 cabritos dele na moeda judaica, na moeda romana, que era aquela que circulava, era o dólar da época, ia lá no templo e comprava o cabrito certificado. Também não funcionava, porque ele não podia comprar o cabrito certificado com a moeda romana. Ele tinha que trocar a moeda romana pela moeda do templo. E aí vocês sabem, ele perdia outra vez. Ou seja, o templo, para quem o administrava, era uma máquina de fazer dinheiro às custas do povo. Qualquer analogia com certos templos hoje não é mera coincidência. Mas tinha mais. Esse poder econômico tinha dado aos sacerdotes do templo, aos saduceus, um poder político. E eles jogavam, como eram os maiores proprietários de terra, com o poder romano. Como é que Jesus se porta diante do templo? Aí há 2 lados que é importante ver. Primeiro, Jesus estabelece um outro modo de se relacionar com Deus. Ele tira o templo como mediação única e os sacrifícios como mediação única. Isso não é novidade, ele já toma isso do Antigo Testamento. Mas o que ele faz? Olha, onde é que Jesus diz que podemos encontrar Deus? Primeiro, na comunidade reunida. Onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu me encontro. Segundo, Jesus diz que ele se encontra no pobre, naquele que está padecendo nesse momento. Toda vez que fizeram isso ao menor dos meus irmãos, é a mim que vocês fazem. E terceiro, em qualquer lugar onde a gente esteja. E aí remetemos ao Evangelho de João, o diálogo de Jesus com a samaritana. Não será mais aqui, nem em Jerusalém, que vocês vão adorar, mas em espírito e verdade. A adoração a Deus não depende de um lugar. Depende do modo como nós nos colocamos diante dele e diante do pobre e na comunidade. E, se nós olhamos as falas de Jesus em relação ao templo, e Jesus vai ao templo só no fim da vida dele, são claras e diretas. Ele diz, olha, tudo isso vai vir abaixo, não restará pedra sobre pedra.
Ou seja, o templo não é fundamental para a nossa relação com Deus. E isso, claro, tocava a estrutura fundamental da sociedade judaica, que envolvia o religioso, o econômico e o político. Por isso que a primeira acusação que é feita contra Jesus e contra os primeiros cristãos, Estevão, o primeiro mártir cristão, é que eles teriam dito que o templo seria destruído. Terceiro elemento a considerar nesses conflitos de Jesus com as estruturas fundamentais da sociedade do seu tempo é o poder político. Até hoje, domingo de Ramos, nós aclamamos Viva Jesus, o filho de Davi. O que era o filho de Davi? Era o Messias político esperado pelos judeus e dentre eles, especialmente aquele grupo que queria a expulsão dos romanos pela força das armas, os zelotes. Porque a opressão romana era algo que hoje nós não temos proporção de imaginar. E os judeus se sentiam atingidos na sua identidade nacional e no seu desejo de liberdade. Mas Jesus, várias vezes, ele usa expressões que denotam claramente esse seu sentimento de repulsa aos judeus. Aquele famoso episódio que vão perguntar a Jesus se deve ou não pagar o imposto a César. E o que Jesus responde? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa passagem é muito mal interpretada na maioria das vezes, porque diz, as coisas da terra é do poder político, as coisas do céu é do poder religioso. Nada a ver dentro do mundo judaico, dentro do mundo de Jesus. Para um judeu no tempo de Jesus, o que era de Deus era o povo de Israel. Então, na prática, Jesus estava dizendo, romanos, vão embora. Retirem-se de Israel, porque essa terra pertence a Deus e ela deu ao povo de Israel. Vocês voltem lá para Roma e fiquem lá na cidade de Roma, no território de vocês. Aqui é terra de Deus. Vocês não podem ficar aqui. Por isso que, desde o início, Jesus tem esse conflito, essa tensão com as autoridades romanas e ele reúne ao redor dele gente que pensava assim, tem que expulsar os romanos. São os famosos filhos do trovão, né? Que aparecem aí no Evangelho, que estão sempre tensionando com os judeus até o último momento, quando tomam da espada para tentar defender Jesus. Jesus contesta o poder romano, mas ele vai além. Ele tem uma proposta ainda mais radical. Porque entre os próprios discípulos surge a disputa pelo poder. E ela aparece explicitamente em todos os evangelhos. Desde a Galileia até Jerusalém. Quando Jesus toma o caminho da Galileia para Jerusalém, qual é a discussão que emerge entre os discípulos? Quem no reino de Deus vai sentar à direita e à esquerda de Jesus? Nós hoje talvez não imaginamos isso, mas o que significava sentar à direita e à esquerda de um rei? Era aquele que mandava no exército e aquele que mandava na, diríamos hoje, a economia, a administração do reino, do império. Ou seja, os discípulos estavam disputando qual deles seria o chefe do exército e qual deles seria o chefe da economia do futuro reino de Jesus. E qual é a resposta que Jesus dá quando eles pedem isso ou mandam a mãe pedir isso? Diz, olha, calma, não seja assim entre vocês. Porque nos reinos desse mundo, quem pode mais, chora menos. Literalmente, os poderosos botam a bota no pescoço de quem é mais fraco. Entre vocês não seja assim, mas quem quiser ser o primeiro, seja o último e o escravo de todos. Jesus coloca o escravo como modelo de poder. Poderíamos tomar também aquela passagem que Jesus toma uma criança e a coloca no meio dos seus discípulos. O que era a criança? Era o impotente, aquele que não tinha poder nenhum. E Jesus o coloca como modelo e diz, olha, quem não for como uma criança, não entrará no reino dos céus. Ou seja, o verdadeiro poder não é em mandar, é em ser mandado e fazer a vontade do outro. E nós vimos isso explicitamente
quinta-feira passada, quinta-feira santa, quando celebramos o lava-pés. No Evangelho de João, Jesus faz de uma maneira teatral, de uma maneira plástica, né, o símbolo do novo exercício do poder. Ele lava os pés dos discípulos. Quem é que lavava os pés dos discípulos no tempo de Jesus? O escravo. Quando o senhor, o dono, chegava em casa, o escravo ia lá, pegava a bacia, pegava a toalha e lavava os pés do senhor. Ou então, se não tinha escravo, se era pobre, não tinha escravo, quem é que lavava os pés do homem? A mulher. Jesus, na última ceia, ao lavar os pés dos discípulos, ele assume o papel de escravo ou o papel da mulher. Por isso a reação de Pedro. E Pedro não entende o que Jesus está propondo. Por isso que Jesus, depois de lavar os pés, pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Eles respondem sim, mas na verdade não entenderam, porque depois mesmo continuaram disputando poder entre eles. Ou seja, Jesus contesta o poder político do seu tempo, mas ele não quer simplesmente uma substituição no poder. Ele quer uma nova forma do exercício do poder, que não seja de dominação, mas seja de serviço. Então, se nós olhamos todo o percurso de Jesus, desde o início da sua pregação até a morte, a gente poderia dizer até a ressurreição, ele entra em tensão, em conflito com essas três estruturas fundamentais da sociedade judaica: a lei, o templo e o poder político. Eram estruturas que levavam à dominação do povo. Jesus não quer simplesmente tomar conta dessas estruturas. Ele quer uma nova estruturação da sociedade baseada em novas relações. E qual é a relação que ele propõe? A relação de amor. Amor que não é dominar o outro em meu favor. Amor que não é uma amizade desinteressada. Amor que é ágape, que é serviço, que é colocar a própria vida a serviço do outro. Então, compreendendo isso, nós compreendemos muito da proposta de Jesus e dos desafios que ela coloca para nós no dia de hoje.